Escolhi o restaurante mais bonito de Ipanema. Luz de velas, menu do chefe, champanhe francesa. 10 anos de casamento. Eu queria que fosse memorável. Sérgio chegou atrasado. Camisa amassada, olhar distraído, beijo na bochecha. Como se estivéssemos ali por obrigação. Senti um frio no estômago, mas sorri. Vó que está linda, ele disse, mas sem emoção. Como quem comenta o tempo. Tentei ignorar. Talvez fosse só cansaço. O trabalho dele andava puxado. Pedi nosso vinho preferido. Ele quase recusou. Depois disse: tanto faz. O garçom serviu e eu me forcei a brindar. A nós, Sérgio. Ele ergueu o copo sem olhar nos meus olhos. Enquanto ele escolhia o prato, reparei que olhava o celular escondido. Dedos nervosos, mensagens rápidas. Quando me viu observando, virou o aparelho de lado. Fingi não notar. Comentei sobre nossa viagem à Toscana, a que ele mesmo prometeu. Ele respondeu com um "vamos ver" e voltou o olhar para o salão, disperso. Quando fui ao banheiro, olhei meu reflexo. Tão arrumada, tão perdida. Por que eu estava ali tentando salvar o que ele claramente já havia deixado morrer? Foi nesse momento que a mulher apareceu. Morena, olhos aflitos. Sussurrou rápido, firme. Não beba o vinho. Seu marido colocou algo nele. E saiu, como se evaporasse. Meu coração disparou. Voltei cambaleando. O salão parecia girar. Sentei, peguei a taça dele com mãos trêmulas e disfarçadamente troquei com a minha. Sérgio me olhou desconfiado. Tá tudo bem? Assenti. Só um pouco de calor. Ele bebeu sem perceber nada. E eu observei. Cada gole dele agora era um enigma. O prato chegou. Risoto de camarão, o preferido dele. Mas mal tocou na comida. Começou a suar, mexer o colarinho, franzir a testa. Você tá estranho, eu disse. Só tô com dor de cabeça, murmurou. Mas suas mãos tremiam. Seus olhos fugiam dos meus. Eu não sentia medo, sentia algo novo. Um tipo perigoso de lucidez. Fiz perguntas banais. Como foi o dia? Alguma novidade no trabalho? Ele respondeu com frases vagas. Pela primeira vez em anos, eu prestava atenção real. Lembrei do seguro de vida que ele me fez assinar 2 meses antes. De como insistiu. É só precaução, dissera. Na época acreditei. Agora minhas mãos gelavam. Ele começou a tossir. Pegou o guardanapo e limpou a boca. Acho que comi algo que me fez mal. A voz dele estava mais fraca. Mas os olhos estavam assustados. Quer ir embora? Perguntei, doce. Ele hesitou. Sim, melhor. Paguei a conta. Ele nem protestou. Estava pálido, suando frio. E eu, em alerta total. No carro, ele reclinou o banco. Passa no hospital? Sugeri. Ele negou. Só quero dormir. Levei até em casa. Mas quando ele desceu, fui direto ao hotel. Sim, hotel. Já havia reservado um quarto naquela manhã, sem saber por quê. Intuição, talvez. Algo em mim já sentia que essa noite teria outro fim. Pedi um táxi e segui direto para a delegacia do Leblon. Relatei tudo. O nome do restaurante, a taça trocada, o aviso da desconhecida. Os olhares dos agentes mudaram. O delegado pediu o exame toxicológico na taça que eu trouxe comigo, dentro de uma sacola de pano. Sim, eu levei. Sabia que precisava de provas. E agora era guerra. Enquanto preenchia o boletim de ocorrência, meus dedos tremiam. O policial me olhava com uma mistura de pena e descrença. A senhora tem certeza que ele queria te envenenar? Tenho, respondi. Mas a verdade era que eu ainda não sabia. Talvez ele só quisesse me dopar, me afastar, roubar algo. Mas por quê? O que havia mudado entre nós? Lembrei de uma conversa no fim de semana anterior. Sérgio havia dito que precisávamos conversar sobre alguns ajustes financeiros. Eu ignorei. Achei que era só estresse. Deixei meu número e voltei para o hotel. Tomei um banho longo. A água quente parecia arrancar de mim a mulher que ainda acreditava que amor bastava. Recebi uma mensagem dele às 2h17. Você sumiu? Aconteceu alguma coisa? Fiquei olhando para a tela como se aquilo fosse uma armadilha. Não respondi. Na manhã seguinte,
Liguei para o banco. Pedi extrato das movimentações conjuntas. Havia uma transferência alta para uma conta que eu não conhecia. Na sexta-feira, liguei para a corretora do nosso apartamento em Copacabana. Descobri que Sérgio marcou uma visita com um investidor internacional no dia seguinte. Meu coração acelerava a cada descoberta. Ele estava vendendo nosso apartamento, sem me dizer nada, e escondendo dinheiro. Isso não era descuido. Era um plano. Voltei à delegacia para acrescentar novas informações. O delegado anotava tudo com expressão mais séria agora. Pedi proteção. Não queria voltar para casa. Foi ali que recebi a ligação do laboratório. O conteúdo da taça continha traços de benzodiazepínico, dose alta o suficiente para causar perda de consciência. Fiquei paralisada. O plano era me dopar. E depois? O que ele faria comigo desacordada? O que ele esperava conseguir naquela noite? O delegado pediu mais tempo. Vamos chamar seu marido para depor, mas a senhora precisa manter a rotina. Ele não pode desconfiar. Voltei para o apartamento no fim da tarde. Ele estava deitado no sofá, televisão ligada, olhar cansado. Você sumiu. Tentei falar com você. Fiquei preocupada com você. Menti. Achei melhor dormir fora. Você estava tão estranho. Ele me olhou por alguns segundos. Você não me trocou as taças, trocou? Meu corpo inteiro congelou. Como assim? Ele riu sem graça. Acho que bebi mais do que devia ontem. Tive uns sonhos bizarros. Sorri, fria. Sonhos passam. Ele se aproximou e tentou me beijar. Virei o rosto. Falei que estava gripada. Ele assentiu. Depois quero conversar contigo sobre umas decisões que andei tomando, tá? Assenti. Claro. Mas por dentro eu só pensava, você vai conversar com a polícia primeiro, Sérgio, e depois com o juiz. Fui até o quarto, fechei a porta. Liguei o celular e comecei a gravar tudo, do som da TV até os passos dele no corredor. Eu precisava de provas. Precaução. Naquela noite dormi trancada. Uma cadeira apoiando a maçaneta. Lembrei das vezes em que achei que o ciúme dele era cuidado. Das vezes em que ele me isolou para me proteger. Pela primeira vez, eu via com clareza. Aquilo nunca foi amor. Foi controle. Sérgio não perdeu o interesse. Ele perdeu o domínio. E isso o tornava perigoso. De madrugada, ouvi o som da porta do apartamento sendo forçada. Meu coração disparou. Peguei o celular, gravei rapidamente e respirei fundo. Ele estava ali, do outro lado da porta. Vanessa, eu sei que você está me evitando. Podemos conversar? O tom dele estava carregado de frustração, mas também de uma ameaça sutil. Não respondi. Fingi que dormia. Cada som que ele fazia parecia ecoar como um aviso. Ele não ia desistir. E eu não tinha escolha a não ser estar preparada. Às 7 da manhã, ele estava de pé, vestido com a roupa social. Olhei pela fresta da porta. Ele estava pegando as chaves do carro. Onde você vai, Sérgio? Perguntei sem olhar. Trabalho, respondeu. Mas havia algo errado na sua resposta. Algo contido. Ele não parecia se importar. Vou te esperar à noite. Podemos conversar sobre o futuro. Eu o observava sair, e com ele levava mais um pedaço da minha confiança. O homem que eu amava estava se tornando um estranho. Aquele não era o Sérgio que eu conhecia. Logo após ele sair, recebi uma mensagem. Era do delegado. Podemos avançar com a denúncia. Vamos chamar Sérgio para as audiências amanhã. Estamos prontos. O coração quase saiu pela boca. Eu sabia que, ao enfrentar aquela audiência, estaria expondo toda a minha vida a ele. E sabia também que ele não se deixaria cair sem lutar. Porém, não havia mais volta. O que ele fez naquela noite não tinha perdão. E eu não permitiria que ele me destruísse. Eu, Vanessa, controlava a narrativa agora. Antes de ir para a audiência, entrei no escritório e busquei os documentos sobre as finanças dele. Lembrei das transferências suspeitas. Meu instinto estava correto. Ele tentava me arruinar financeiramente. Fui ao banco, pedi os extratos e comprei mais tempo. Fui à delegacia. Entreguei tudo o que conseguira. A verdade estava se desenrolando, e eu só podia esperar que as peças se encaixassem. A audiência foi marcada para 17 horas.
À medida que o horário se aproximava, a tensão aumentava. Sentia que ele estava se preparando para algo. Talvez uma surpresa. Cheguei primeiro ao fórum. O delegado estava lá, me observando, e me deu uma expressão tranquilizadora. Vamos fazer isso da maneira certa. Mas meu estômago ainda revirava. Quando Sérgio entrou no tribunal, parecia mais calmo, mais seguro do que eu esperava. Seu terno estava impecável, sua postura, a mesma de sempre. Mas seus olhos estavam vazios. O juiz começou a audiência com perguntas simples, mas o tom mudou assim que ele leu os relatórios do laboratório. Ele me olhou com um interesse repentino. Você tem provas, Vanessa? Sim, respondi, firme. Mostrei as provas dos exames toxicológicos e dos extratos financeiros. A sala ficou em silêncio. Sérgio tentava manter a calma, mas estava visivelmente desconfortável. O advogado de Sérgio tentou desqualificar as provas. Isso tudo são acusações sem base. É só um mal-entendido. Não há intenção de prejudicar a senhora. Mas ninguém acreditou. Então, o juiz me fez uma pergunta direta. O que mais você tem a dizer sobre o comportamento do réu? Eu olhei para Sérgio. E pela primeira vez, disse o que sentia. Ele me traiu. Me manipulou. Não é só sobre o vinho. É sobre tudo. Sérgio desviou o olhar. E então algo aconteceu. Ele começou a suar. Suas mãos tremiam. Ele parecia perdido. Como se tivesse perdido o controle da situação. Eu posso explicar. Ele tentou dizer. Mas sua voz falhou. Eu não estava mais ouvindo. O homem que ele tentava ser, agora parecia irreconhecível. A verdade estava mais forte que ele. O juiz fez uma pausa, como se pesasse cada palavra antes de tomar uma decisão. O tribunal estava em silêncio absoluto. Eu sentia como se o tempo tivesse parado. Sérgio olhou para o advogado, mas ele parecia sem respostas. O olhar que ele lançou para mim era de frustração, como se esperasse que eu recuasse, como se eu fosse voltar ao papel de esposa submissa. Mas algo mudou em mim. Não havia mais a mulher que amava o homem à minha frente. Não havia mais confiança. Eu estava frente a frente com um desconhecido, e ele estava tentando me destruir. Senhor, sua esposa tem um caso sério aqui. O que você tem a dizer sobre o conteúdo da taça? O juiz perguntou de forma incisiva. Sérgio engoliu em seco e olhou para a advogada. É uma mentira. Sérgio explodiu. Sua voz foi mais alta do que o esperado. Eu nunca faria isso com a Vanessa. Eu a amo. Ele olhou para mim com uma expressão desesperada, mas suas palavras não me convenceram mais. Eu não queria mais acreditar. As lembranças dos momentos em que ele me dizia que me amava eram agora distorcidas, vazias. O que ele realmente queria? Vingança? Controle? Ele não podia me amar se estivesse me destruindo assim. O advogado de defesa começou a contestar as provas. Esses resultados não são conclusivos, pode ser qualquer coisa. Ele tentava enfraquecer o caso, mas o juiz parecia determinado. Naquele momento, uma outra mulher entrou na sala. Ela usava uma blusa preta e uma saia elegante. Seus olhos estavam cansados, mas havia algo estranho na sua expressão. Ela se dirigiu ao juiz e sussurrou algo. O juiz fez uma pausa. Olhou para a mulher e então se virou para a sala. Temos uma nova informação relevante. Meu estômago revirou. A mulher parecia saber algo que nós não sabíamos. A mulher se aproximou. Era uma das testemunhas do caso, mas não foi apresentada formalmente. Ela olhou diretamente para Sérgio e disse, com um tom grave: Eu sei o que ele fez com Vanessa. Ele me procurou antes. Disse que precisaria do meu apoio. O tribunal estava em choque. Eu olhei para Sérgio, cujos olhos agora estavam arregalados, como se ele tivesse visto um fantasma. Ele sabia quem ela era, mas não imaginava que ela apareceria. Você não pode... Sérgio tentou se defender, mas a mulher o interrompeu. Eu sou parte do esquema dele. Ele me disse que estava preparando um grande golpe. Você, Vanessa, era apenas o alvo inicial. O chão pareceu se abrir sob meus pés. Ela sabia de tudo. Ela sabia que Sérgio planejava me destruir desde o início. Mas por que ela estava fazendo isso agora?
O que a havia feito mudar de lado? A mulher olhou para mim e então soltou um suspiro. Eu não aguentei mais. O que ele fez foi além de qualquer coisa que eu poderia justificar. Eu fui cúmplice, mas não posso mais ficar calada. Sérgio estava tremendo. Ele olhou para a mulher, depois para o juiz, como se tentasse encontrar uma saída. Mas era tarde demais. Ele estava sem palavras, sem defesa. O juiz, com um olhar severo, pediu para que a mulher fosse ouvida. Ela falou sobre os encontros que teve com Sérgio, as promessas que ele fez a ela sobre como iria resolver o problema com o casamento e os planos que tinham para minha fortuna. Ele ia me drogar e depois me deixar em uma situação onde não teria outra opção senão aceitar o divórcio, mas ele não contava com a minha reação. Ela olhou diretamente para Sérgio. A sala estava em um frenesi. As pessoas sussurravam. A tensão estava quase palpável. Eu sentia a adrenalina tomando conta de mim. A justiça estava sendo feita, e eu estava assistindo ao colapso de tudo o que ele construiu. Sérgio finalmente se levantou. Ele estava perdendo o controle. Seu rosto suava, sua postura desmoronava. Eu só queria a minha liberdade. Você me prendia, me sufocava. Ele gritou para mim. Eu não senti raiva. Sentia pena. Ele estava tão perdido em sua própria mentira que não sabia mais como sair dela. Eu olhei para ele e disse com calma: Você nunca me amou, Sérgio. E eu não sou mais a mulher que você manipulava. Sérgio parecia estar em desespero. Suas palavras eram apenas gritos abafados pela realidade que o alcançava. Ele estava perdendo tudo. A mulher que amava, a vida que planejara, e agora, a liberdade. O juiz, com um olhar impassível, virou-se para o advogado de defesa. Este caso está claro. O réu tentou manipular sua esposa de todas as formas possíveis. Ele se levantou e se dirigiu à sala. O silêncio no tribunal era ensurdecedor. Sérgio, olhando para mim, não sabia o que fazer. As palavras de defesa que ele estava tentando montar estavam falhando. A mulher que ele tentou destruir agora era sua maior ameaça. A mulher que testemunhou contra ele parecia aliviada, como se finalmente tivesse se libertado de um fardo. Ela olhou para mim, seus olhos brilhando com uma mistura de vergonha e arrependimento. Você vai ficar bem, disse ela suavemente. Eu acenei com a cabeça, sentindo um misto de gratidão e tristeza. Não era fácil perdoar uma pessoa que havia me envolvido em uma rede de mentiras e manipulação. Mas agora, eu tinha o controle. Sérgio, agora sem argumentos, começou a balbuciar. Eu só queria ser feliz. Eu nunca pensei que as coisas tomariam esse rumo. Sua voz estava baixa, cheia de vergonha e culpa. Você destruiu tudo, Sérgio. Tentou destruir a mim, ao nosso casamento e a nossa família. Agora é tarde demais. Eu disse, sem levantar a voz, mas cada palavra cortava mais do que qualquer grito. O juiz, com uma expressão severa, começou a redigir sua sentença. A decisão estava clara. Sérgio seria responsabilizado por suas ações. Ele perderia tudo: o dinheiro que tanto queria, a liberdade e, mais importante, o respeito que ele sempre pensou que poderia manipular. O tribunal estava agora em um estado de expectativa, esperando a decisão final. Eu me sentia como se tivesse atravessado um mar turbulento e, finalmente, estivesse chegando à margem segura. Sérgio, com o rosto pálido, olhou para mim mais uma vez, tentando emular a imagem do homem que eu amava. Mas algo em seus olhos havia mudado. Não era mais o amor que ele tentava me vender. Era medo. Medo da perda. Você vai me destruir, Vanessa. Ele murmurou, como se tentasse me fazer sentir culpada. Mas eu te amo. Isso não pode acabar assim. Eu o olhei com serenidade. Você não entende, Sérgio. Isso não é sobre você. É sobre mim. Sobre minha vida. E você já não faz parte disso. O juiz levantou-se e proferiu a sentença. O réu, Sérgio, está condenado por tentativas de manipulação, abuso psicológico e fraude financeira. A pena será de restrição de liberdade e reembolso das perdas causadas à sua esposa. Sérgio parecia ter perdido a compostura. Ele começou a se levantar da cadeira, como se fosse protestar, mas foi interrompido pela segurança. O impacto da sentença finalmente atingiu.
Olhei para ele uma última vez enquanto os oficiais o escoltavam. Não havia raiva em mim. Apenas uma imensa sensação de alívio. A batalha estava terminada, e eu saí vitoriosa. Naquela noite sozinha, em meu apartamento, olhei para o vinho que ele havia colocado na minha taça. O mesmo vinho que, naquela noite, quase mudou o curso da minha vida. Mas a verdade sempre encontra seu caminho. Lembrei das promessas que ele fez, das mentiras que ele contou, das palavras doces que agora se revelavam vazias. Mas também percebi que tudo o que ele fez não me quebrou. Eu estava inteira, mais forte do que nunca. A minha vida começava de novo. Eu, Vanessa, livre de uma prisão emocional. Não mais a esposa submissa, mas uma mulher que tinha reconquistado sua dignidade. Era hora de seguir em frente. No fundo, ainda sentia uma pontada de tristeza. Não pela perda dele, mas pela quebra daquilo que eu acreditava ser real. Por mais que ele tenha tentado me derrubar, não conseguiu. Eu olhei pela janela, observando as luzes da cidade. O futuro estava diante de mim, livre. E eu sabia que, ao fechar aquele capítulo, estava prestes a começar um novo. Um muito mais forte e autêntico. No dia seguinte, acordei com um sentimento de vazio. Não porque estivesse perdida, mas porque a fase de minha vida que envolvia Sérgio finalmente havia terminado. Olhei para o espelho, tentando me enxergar sem a sombra de sua presença. O telefone tocou. Era uma mensagem de uma amiga. Como você está? Já conseguiu respirar após tudo? Respirei fundo antes de responder. Eu estava bem, mas ainda sentia a intensidade do que havia ocorrido. O pensamento de que minha vida passara por tantas reviravoltas em tão pouco tempo me deixou perplexa. Em menos de uma semana, minha realidade havia mudado completamente. O divórcio, a mentira, as manipulações, tudo havia se dissolvido em um instante. Eu ainda sentia o peso de tudo o que Sérgio havia feito, mas a ideia de que ele não tinha mais poder sobre mim me dava um alívio inesperado. Era como se a liberdade estivesse se infiltrando em cada célula do meu corpo. Eu sabia que as coisas não seriam fáceis. Ele ainda tinha recursos, conexões. Mas a verdade era que, por mais que ele tentasse, ele não poderia mais me tocar. A justiça havia sido feita, e agora era a minha vez de seguir em frente. O telefone tocou de novo, mas agora era meu advogado. Temos uma atualização sobre o processo de Sérgio. Parece que ele não vai deixar isso barato. Eu sabia que ele não desistiria facilmente, mas essa batalha já estava ganha. A voz do advogado era grave, quase cansada. Ele está tentando apelar da sentença, alegando que a testemunha que o denunciou estava sendo manipulada. Mas temos tudo registrado. Ele não vai conseguir. Era difícil acreditar em como as coisas haviam se desenrolado. Eu, que já havia perdido toda a fé nas pessoas ao meu redor, agora estava vendo a vitória da verdade, ainda que fosse um processo doloroso. Naquela noite, eu me permiti relaxar. Coloquei uma música tranquila e preparei um jantar simples para mim mesma. Sem pressa, sem culpa. Era a minha vez de respirar, de ser quem eu sempre deveria ter sido. Sentei-me à mesa, olhando para a comida que preparara com tanto carinho. Aquela era uma refeição só minha, feita para minha própria satisfação. Algo tão simples, mas que, em outro momento, teria sido uma conquista impossível de alcançar. Enquanto eu comia, lembrei das coisas que ele sempre dizia. Não se preocupe, tudo vai se resolver. Mas ele não queria que eu tivesse o controle. Ele queria que eu dependesse dele, que aceitasse suas mentiras e suas manipulações. Agora eu sabia o que eu realmente queria. Eu queria liberdade. Queria reconstruir minha vida sem as correntes do medo e da culpa. Queria ser eu mesma, sem as limitações impostas por alguém que nunca entendeu quem eu realmente era. O telefone tocou novamente. Era ele, a última pessoa que eu esperava ouvir. Vanessa, posso falar com você? Não precisa ser sobre o processo, só sobre nós. Ouvir sua voz novamente foi estranho. Não por falta de lembrança, mas porque parecia distante, irrelevante. A história que nós dois tínhamos vivido não importava mais. Eu já estava vivendo outra realidade. Eu não sei o que você quer, Sérgio, eu disse, tentando manter a calma, embora a vontade de gritar estivesse ali, à flor da pele.
Eu não sou mais a mesma pessoa que você deixou para trás. Eu já não tenho mais nada a discutir com você. Eu entendo, ele respondeu, sua voz fraquejando. Eu só queria pedir desculpas, Vanessa. Eu errei. Eu não te tratei da maneira que você merecia. Senti um impulso de raiva. Como ele podia me pedir desculpas agora? Depois de tudo o que fez? Mas ao mesmo tempo, percebi que ele estava tentando algo que jamais poderia conquistar. O perdão. Algo que eu não estava mais disposta a dar. Você já não tem mais esse direito, disse com firmeza. A culpa não é minha. Você é responsável pelas suas escolhas, assim como eu sou responsável pelas minhas. E agora, eu sigo em frente. A conversa terminou ali. Não havia mais o que discutir. Ele queria algo que não podia mais ter. Ele queria voltar no tempo, mas o tempo já tinha me libertado. No silêncio daquela noite, eu finalmente percebi. Eu estava em paz. A dor havia passado, e o futuro agora estava em minhas mãos. Eu não sabia exatamente o que ele me reservava, mas eu sabia que, independentemente do que acontecesse, eu estaria pronta. A manhã seguinte chegou com uma leveza inesperada. Enquanto tomava meu café, a sensação de que estava finalmente no controle da minha vida se tornava mais real a cada gole. A luta havia sido árdua, mas as cicatrizes que Sérgio deixou em mim agora eram apenas marcas de superação. Eu sabia que o processo não estava totalmente resolvido. A tentação de voltar a pensar nele, de me preocupar com o que ele faria a seguir, estava presente, mas eu resisti. Ele não teria mais espaço na minha mente. Meu foco era outro agora. Reconstruir minha paz. Enquanto me preparava para sair, o telefone tocou mais uma vez. O número desconhecido na tela me fez hesitar, mas, decidida, atendi. Vanessa, é a Maria, do escritório do advogado. Temos mais novidades sobre o caso. A voz de Maria, apesar de calma, trazia consigo um peso. O juiz já se pronunciou sobre o pedido de apelação de Sérgio. Infelizmente, ele ainda está tentando reverter a sentença, alegando novos fatos. Vai ser um pouco mais longo, mas não se preocupe. A decisão já está tomada. Era mais uma tentativa dele de ganhar tempo, mas eu não deixaria ele mais uma vez ditar o ritmo. Eu já tenho o controle, Maria. Pode deixar que vou seguir em frente. A minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mas era isso que eu precisava. Não só ser forte, mas parecer forte. Fechei a ligação e, em seguida, olhei para o relógio. Eu não queria mais perder tempo com o que não tinha mais poder sobre mim. Era hora de seguir em frente, de cuidar de mim, de investir no meu bem-estar. Não havia mais espaço para ele em minha vida, nem na minha mente. Ao sair de casa, a cidade parecia ter um brilho diferente. As pessoas, o movimento das ruas, a agitação da vida cotidiana, tudo parecia mais claro. Era como se o peso de um fardo tivesse sido retirado de meus ombros. Eu não era mais uma mulher em luta constante. Eu estava em paz. Passei o resto do dia em atividades simples. Ir ao supermercado, fazer uma caminhada. Coisas cotidianas que antes pareciam banais. Agora, eram momentos de conexão comigo mesma. Nada mais do que eu e minhas escolhas. Nenhuma intervenção, nenhum controle. Ao retornar para casa, o silêncio era acolhedor. Eu ainda não havia me acostumado com a paz após o turbilhão. A casa estava limpa, organizada, mas algo dentro de mim ainda parecia incompleto. Algo que talvez eu precisasse fazer para fechar esse ciclo de uma vez por todas. No fundo, eu sabia o que faltava. Um último confronto com a verdade. Não mais com Sérgio, mas comigo mesma. Eu precisava me olhar de frente e entender quem eu realmente era agora, sem as máscaras que usei por tanto tempo. Era isso que ele nunca entendeu. Ele acreditava que podia me controlar, mas o que ele não sabia era que eu era mais forte do que ele imaginava. Cada mentira, cada tentativa de me prender, apenas me fazia crescer. E agora, eu era a única que tinha o poder de me redefinir. Sentada no sofá, eu fechei os olhos e me permiti refletir. O que aconteceria daqui para frente? A dúvida ainda existia, mas não com o peso de antes. Agora, eu tinha as rédeas da minha vida nas mãos.
E essa sensação de controle me dava forças para seguir. Sérgio, com sua manipulação, havia tentado apagar o que eu era. Tentou transformar a minha luz em escuridão, mas eu havia emergido ainda mais luminosa. Ele queria ser o centro de tudo, mas no fim, era eu quem estava no comando. À medida que a noite chegava, algo em mim dizia que o fim de tudo aquilo estava mais perto do que eu imaginava. Não o fim de um processo judicial, mas o fim de uma etapa dolorosa da minha vida. Agora, a Vanessa do passado, que aceitava o que lhe impunham, não existia mais. Aquela noite não seria como todas as outras. Seria a noite em que eu finalmente teria um fechamento, onde as peças se encaixariam e, de alguma forma, me transformariam. Estava pronta para deixar o passado para trás. Decidi dar um passo mais importante. No dia seguinte, tomaria uma atitude que simbolizaria o fim definitivo de minha história com Sérgio. Mas, até lá, iria descansar. O descanso era necessário para recuperar minha energia e deixar as coisas fluírem sem pressa. Aquela noite foi de reflexão. Eu não sentia raiva, não sentia rancor. Havia sido um longo caminho até aqui, mas finalmente eu tinha chegado ao lugar que desejava. O controle da minha vida. E agora, era minha escolha. Minha responsabilidade. Antes de dormir, uma última reflexão. O que eu realmente queria para minha vida agora? Eu não precisava de respostas imediatas. Eu sabia que o futuro seria moldado pelas minhas decisões e pela minha força. E isso me dava mais liberdade do que qualquer coisa. O telefone tocou novamente naquela noite, mas eu já não me importava. Não era Sérgio, nem ninguém que tentasse mais me afetar. Eu sabia o que deveria fazer. A minha jornada estava apenas começando. A verdade havia sido revelada. O poder estava comigo. E finalmente eu estava livre. O que viria agora seria decidido por mim, e ninguém mais. Eu estava pronta para recomeçar. O dia seguinte foi silencioso, mas dentro de mim, algo estava em movimento. Eu sabia que precisaria enfrentar algumas coisas ainda, mas nada mais me assustava. Cada passo que eu dava agora era mais firme, mais decidido. O controle era meu, e ninguém mais me tiraria isso. Sentei-me à mesa para tomar o café da manhã, e o simples ato de comer me deu uma sensação de normalidade, algo que eu não tinha vivido por muito tempo. A ideia de reconstrução, de retomar o que foi perdido, começava a parecer possível. Então, ao abrir o e-mail, percebi uma mensagem de Sérgio. Vanessa, precisamos conversar. Está na hora de resolvermos isso de uma forma amigável, sem mais complicações. Ele estava tentando mais uma vez, mas não desta vez. A manipulação, os jogos, tudo isso acabou. Eu não seria mais parte de sua história. A tentação de responder, de confrontá-lo diretamente passou pela minha mente. Mas no fundo, eu sabia que a melhor resposta era o silêncio. Ele não merecia mais uma palavra minha. Eu estava me distanciando, não só fisicamente, mas emocionalmente. Com a mente mais tranquila, tomei uma decisão importante. Iria seguir em frente com minha vida, sem mais hesitações. Deveria deixar o passado para trás e focar em mim. Talvez o futuro fosse incerto, mas não teria mais medo de encarar o que viria. Eu estava pronta para ser quem eu realmente era. Liguei para o advogado, resolvi alguns detalhes sobre a divisão de bens. A sensação de independência me invadiu. Eu estava pronta para viver sem as correntes que me prendiam ao que não me fazia bem. À tarde, o telefone tocou novamente. Desta vez, era uma mensagem de um número desconhecido. Você acha que pode escapar de tudo o que fez, Vanessa? Eu vou fazer com que pague por isso. Não se esqueça de quem você realmente é. Eu sabia que não era mais sobre mim. Sérgio não me via como alguém que havia superado, mas sim como uma ameaça a seu ego, uma mulher que ele não controlava mais. Mas a verdade é que ele não sabia o que significava realmente perder o controle. Eu já havia encontrado meu poder. Senti uma sensação estranha, mas não de medo. Era algo mais como alívio. Ele ainda achava que poderia me destruir. Mas o que ele não entendia era que, ao tentar me derrubar, ele me dava a chance de me reerguer. E eu não ia mais cair. Naquela noite,
Quando a lua brilhou forte no céu, eu finalmente me senti completa novamente. Sem ele, sem as mentiras, sem os jogos. Eu estava pronta para o que quer que fosse que a vida me trouxesse a seguir. Nada mais poderia me parar. A verdadeira liberdade, eu agora entendia, estava em minha própria força. Se você já passou por algo semelhante, ou conhece alguém que viveu uma situação parecida, compartilhe essa história. Não deixe que a manipulação passe despercebida. Inscreva-se para mais histórias como essa.